Bem, o texto que nós queremos ler agora, neste momento, é o de João capítulo 2, bem conhecido, pelo menos bem conhecido pela leitura e até bem conhecido pelo título. E também ele é bem conhecido porque ele foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E o primeiro milagre que ele realizou foi num casamento, não é isso? Foi num casamento. E o título desta leitura é As Bodas de Caná, a água feito vinho. Diz assim o texto: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala, ou ao encarregado da festa. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora, aleluia, o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse texto das bodas de Caná, na realidade, desde que eu procurei entendê-lo, se passaram muitos anos. Por quê? Eu li esse texto, ouvi as mensagens desse texto, vários pregadores, e eu sempre achei que faltava alguma coisa. Falei, não é isto ainda. Porque a Bíblia é o seguinte, a leitura da Bíblia é muito dinâmica. Então o que acontece? As pessoas, os pregadores, pegam os textos bíblicos, muitas vezes até nós mesmos, e fazemos aplicações do texto bíblico. Você fazer uma aplicação do texto bíblico não significa que é a interpretação do texto bíblico. Porque todo texto bíblico ele tem uma interpretação profética. Aliás, todo milagre de Jesus, ele é uma profecia. Jesus não fez nenhum milagre que não seja uma profecia. Todos os milagres de Jesus foram e são profecias. Porque, relembrando os 3 ofícios que Jesus é conhecido, profeta, sacerdote, rei, desses 3, o único que ele exerceu enquanto estava aqui na terra foi o de profeta. Porque nós podemos entender isso a princípio que Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E o escritor aos Hebreus diz que concernente à tribo de Judá, nunca se falou em sacerdócio. Então, se ele tivesse aqui como esteve, nem tão pouco sacerdote seria, então ele não era sacerdote. E também não era rei, porque ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que ele morre e ressuscita, aí sim, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas antes, ele era conhecido como Jesus, o profeta dos quais todos os profetas falaram. E o profeta do qual nós gostaríamos de falar nesta noite também, porque também nós somos profetas do Senhor, não é isso? Porque todos os filhos de Deus são profetas, ou pelo menos deveriam ser, né? E vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Assim diz Deus, em Atos capítulo 2. Então, esse primeiro milagre de Jesus é o milagre mais impactante da Escritura. É o milagre mais impressionante da Escritura. E até que eu pudesse entendê-lo, eu levei mais de 12 anos. Para compreender. E olha só, a maneira como eu compreendi esse texto foi de maneira sobrenatural. Então eu gostaria de dizer para vocês que nada do que eu vou falar brotou de um conhecimento meu chamado assim, que eles chamam conhecimento teológico, porque eu estudei muito para saber esse texto. Não, pelo contrário, quanto mais eu estudava, menos eu sabia. Eu só passei a compreender o texto, a entender, no dia que o Senhor veio pessoalmente e me disse que era o texto. E eu gostaria de dizer para vocês, relatar o princípio de como aconteceu, de como foi a maneira
dia pela qual o Senhor me mostrou, me revelou o segredo das bodas em Caná da Galileia. Porque na realidade eu quero dizer para vocês que as bodas em Caná da Galileia é um segredo, é um código, que pela graça de Deus, Ele decifrou para o teu servo que te fala agora. Olha só, eu estava na minha casa, numa tarde, em um lugar onde eu costumava estar ali para orar e ler a Bíblia. Só que nesta tarde, deste dia, eu estava neste lugar com as portas fechadas e eu não estava nem orando, nem lendo a Escritura. Simplesmente eu estava ali passeando naquele lugar, olhando, querendo sentir Deus de alguma forma. Eu gostava de estar naquele lugar. Mas nesse dia, nesta tarde, quando eu estava naquele lugar, como eu disse, sem estar orando nem lendo a Bíblia, eu estava ali simplesmente esperando. Eu estava de pé quando, de repente, uma voz atrás de mim me disse a seguinte frase: você não gostaria de saber por que o meu filho transformou água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, não? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gelei, eu fiquei paralisado, eu tive medo, eu tive alegria. Foi uma mistura de alegria com medo, com tremedeira, porque não tinha ninguém naquele lugar. E eu perguntei para mim mesmo: eu estou aqui sozinho, as portas estão fechadas, quem é que está falando comigo aqui? E eu não tinha nem coragem de olhar, eu não tinha coragem de virar o pescoço para ver quem era, de tão apavorado que eu fiquei. Porque uma voz daquela maneira, aí eu pensei para mim, bem, com muito temor, todo trêmulo, eu falei, só pode ser Deus. E eu vou responder para ele. Tudo isso quietinho, sem nem mexer o pescoço, de tanto medo que eu fiquei. E eu respondi assim: Senhor, eu gostaria de saber sim, porque eu já ouvi várias pregações sobre esse texto e nenhuma delas me convenceram. Aí, queridos, Deus até me deu acho que um forinha na moral. Sabe por quê? Ele falou assim: eu estou te perguntando apenas se você quer entender o texto. Eu gostei muito do fora de Deus, assim, um fora na moral, porque ele não me perguntou mais nada, eu tinha que responder apenas o que ele perguntou. E eu falei: sim, Senhor, é o que eu mais quero, é compreender as Escrituras, e principalmente esse texto. Aí ele mandou que eu pegasse a Bíblia. Interessante, na hora que eu abri a Bíblia, ela já caiu em João capítulo 2, e eu não olhava para lugar nenhum, eu só olhava para a Bíblia. E ele disse: leia. Aí eu li do capítulo 1, do capítulo 2, João 2, do versículo 1 ao 11. E eu li naquela expectativa, quando eu acabasse de ler, eu ia entender tudo. Quando eu acabei de ler, amados, eu não entendi nada. Aí eu falei: não é possível, eu estou ouvindo vozes, alguma coisa estranha, que eu não entendi nada. Aí ele falou, a voz veio de novo e disse: lê de novo. Aí eu fui ler a segunda vez o texto, naquela expectativa que eu fosse entender. E quando eu acabei de ler, eu não entendi nada. Como nós somos meio incrédulos, eu cheguei a dizer para mim assim: acho que eu estou ficando maluco, porque eu já li 2 vezes, não entendi nada, e a voz mandou eu ler e eu não entendi nada, então quem que está falando comigo aqui? Não é possível, que é isso? Aí, nesse momento, a voz me mandou ler de novo. Aí eu li o texto pela 3ª vez. Quando eu acabei de ler o texto pela 3ª vez, eu não compreendi nada. Aí eu fiquei mais em parafuso ainda e comecei verdadeiramente a achar que eu estava ficando meio perturbado, porque não é possível. Quando eu estou naquela dúvida, naquele questionamento, a voz fala de novo. E a voz disse assim: irmãos, você que está ouvindo esse vídeo, ele disse assim: olha para cá, olha para cá. Cadê a coragem de olhar? Cadê a coragem de olhar? Ele mandou olhar, mas eu não tinha coragem de olhar. Mas eu olhei, mesmo sem coragem eu olhei. Na hora que eu olhei, eu não vi nada, nem ninguém. Mas aí a voz veio de novo, como que uma mão estendida para mim, dizendo: vê! Quando eu voltei para as Escrituras, eu vi como nunca tinha visto jamais na minha vida. Impressionante. Eu vi como jamais tinha visto na minha vida. Uma coisa impactante. Eu comecei a ler o texto desta forma: e ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam-lhe postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que o tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quando eu li
parei nessa parte aqui, a voz de Deus me falou novamente. Você sabe o que significa, ele falando, o primeiro vinho, o vinho inferior, e você sabe o que significa o segundo vinho? Eu estava meio trêmulo, ainda muito assustado, falei, não, Senhor, tu sabes que eu não sei. Ele, então eu vou te dizer, o primeiro vinho, o vinho inferior, que foi servido primeiro, ele simboliza o sangue dos bodes e dos carneiros, que não podem tirar pecados. É o primeiro vinho, é o primeiro pacto, é a primeira aliança. E o segundo vinho, o vinho superior, que foi servido depois, simboliza o sangue do meu filho, o novo pacto, o pacto da nova aliança. Por isso é que ele foi servido por último. Eu guardei o melhor por último. Eu guardei um novo pacto muito melhor por último. Quando, irmãos, ele falou isto, eu simplesmente saltei como um bezerro da cadeira que eu estava sentado. Porque o lugar estava tão tremendo, estava sacudindo tudo, uma coisa impressionante, eu não conseguia ficar parado. Eu saltei e pulava igual um bezerro cevado, porque eu não conseguia ficar parado, tal era a presença de Deus naquele lugar. Parecia que minha pele, que meus poros iam abrir, parecia que eu estava queimando, e eu saltava. Quando eu saltei, após ouvir essa palavra, ele chegou e disse, senta que eu não terminei. E eu me sentei novamente, meio trêmulo, cheio de alegria, me sentei novamente. E ele voltou e me disse, o que tinha naquelas talhas? E eu disse, a água para as purificações dos judeus. E ele me perguntou, você sabe por quê? Eu falei, não, Senhor, só sabe que eu não sei. O vinho novo, o sangue do meu filho, ele é perfeito, ele é completo, ele é suficiente. Ele substituiu tanto o vinho antigo, o sangue dos bodes e dos carneiros, como também a necessidade dos judeus se purificarem através da lavagem pela água. Ou seja, ele substituiu o antigo pacto completamente. Quando ele me disse isto, eu novamente saltei da cadeira. Eu saltei porque era uma coisa assim impactante, impressionante, eu não conseguia ficar sentado. E eu rodava, pulava, saltava, rodava, pulava, e ele disse, senta que eu não terminei. E aí eu fui e me sentei de novo. E ele me disse, quantas talhas tinham? E de que eram as talhas? Eu disse, Senhor, 6 talhas e eram de pedras. Está aqui o texto dizendo. E ele disse, você sabe por quê? Falei, não, Senhor, tu sabes que eu não sei. Irmãos, é impactante a palavra de Deus. As 6 talhas, disse ele, representam 6 tempos, que correspondem a 6 gerações de 1000 anos. E elas são de pedra porque todas as coisas foram estabelecidas pelo meu filho, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Por isso aquelas talhas eram de pedra, porque todo mundo está firmado sob a palavra dele, porque pela palavra de Deus entendemos que os mundos foram criados. Então todas as coisas foram estabelecidas a partir do meu filho. Por isso que aquelas talhas eram de pedras, representando ele. E por que 6? Porque são 6 milênios. A primeira talha corresponde aos primeiros 1000 anos e tem como um símbolo do meu filho Abel. Abel viveu lá no primeiro milênio e ele sacrificou ao Senhor um cordeiro no primeiro milênio. O segundo milênio nós podemos identificar através de uma pessoa chamada Noé. Noé sobreviveu ao dilúvio. Ele representa o segundo milênio. Quando ele saiu da arca, ele sacrificou também um cordeiro ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A terceira talha corresponde ao terceiro milênio. E um representante desse terceiro milênio, eu vou dizer que é Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé, sacrificou nada mais, nada menos que seu próprio filho no terceiro milênio, representando justamente Cristo, o meu filho, que ressuscitou ao terceiro dia. Se vocês pararem para analisar, Abraão no terceiro milênio, que representa o terceiro dia, sacrificou Isaac, e no mesmo dia ele recobrou Isaac. Ele sacrificou no coração e Deus ressuscitou realmente Isaac para ele. E ele me representava, eu sacrifiquei o meu filho e no mesmo terceiro dia ele ressuscitou, a semelhança de Isaac. E aquele lugar tremia, e eu ouvindo tudo isso. E ele continuou, no quarto milênio eu tenho um representante, vários representantes, mas eu posso citar rei Davi, mas eu quero citar Salomão. Salomão é o representante do quarto milênio, e Salomão sacrificou muitas ovelhas e bois ao Senhor. Mas lembrando que até o quarto milênio se sacrificavam bois e ovelhas. É o vinho antigo, é o primeiro vinho, foi até o quarto milênio. E no quinto milênio, que começa no ano 4001, quem
quem é o representante deste quinto milênio? O próprio Cristo, meu filho. Ele é o representante do quinto milênio. Porque no ano 4001, todo aquele vinho antigo dos bodes, dos carneiros, todo aquele ritual cerimonial da lei, ele foi abolido. Porque agora nós temos um vinho novo. Começou no ano 4001, dentro da quinta talha, o novo pacto, o novo sangue, o vinho melhor. E Cristo, meu filho, é o representante do quinto milênio. E no sexto milênio, já dentro do novo pacto, quem eu posso tirar como representante para o quinto milênio? Todas as pessoas que nasceram depois do ano 5000, dentre os quais, irmãos, muitos que foram torturados, a Inquisição da Igreja Católica derramando o seu sangue, muitos que foram torturados nas cruzadas, muitos que foram assassinados em países comunistas e até hoje os que estão sendo mortos, e também incluímos nós fazemos parte da última talha, do último milênio. Por isso que não há uma sétima talha, porque esta última talha representa que é o último milênio. Quando ele disse isto, irmãos, eu saltei de novo. Eu dei outro salto, porque o lugar fervia. E eu pulava, rodava e disse, senta que eu não terminei. E eu pensava, o que falta ainda? Alguns detalhes, irmãos. As talhas disseram que ela foi coberta de água até a boca, até em cima. Sabe o que significa? Toda a humanidade, desde Adão até que ele venha, está coberta com o sangue de Jesus. De tal forma que todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as tribos, de todas as nações, são indesculpáveis diante de Deus. Porque o meu sangue, o sangue do meu filho, encheu todas as talhas, todas as gerações de Noé, de Adão, até que Cristo venha. Então todos são indesculpáveis diante do Senhor. E ele continuou falando. As bodas do Cordeiro, agora eu quero voltar lá para o começo do capítulo 2. As bodas do Cordeiro começou ao terceiro dia. Depois que Cristo ressuscitou, começou os preparativos para as bodas do Cordeiro. Ele foi para o céu preparar as bodas. Prestem bem atenção no texto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus foi convidada para as bodas. Vocês lembram que os discípulos de Jesus disseram assim, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá e fora e querem ver-te, mas não conseguem porque muita gente não consegue chegar até aqui. E Jesus, olhando para os discípulos e olhando para a multidão, disse, aliás, Jesus não disse só, ele diz, quem são, pois, minha mãe e meus irmãos? E olhando para a multidão, ele disse, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus só excetuou, só colocou fora dessa comparação o Pai. E ele diz que Maria, sua mãe terrena, segundo a carne, os seus discípulos, eles diz que são todos irmãos. Ele chamou Maria de irmã dele. Quem é minha mãe e meus irmãos? São todos os que fazem a vontade do Pai. Colocou os santos em uma condição de igualdade. Aliás, o escritor aos Hebreus diz que Deus só tem filhos primogênitos. A universal Assembleia de Deus, os primogênitos inscritos nos céus. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, você pode ler lá. Deus só trata de filhos primogênitos. Então, quando ele falou, ele colocou Maria e os seus discípulos como convidado para as bodas. Mas não só Maria e os discípulos convidados para as bodas. Ele diz, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai são convidados para as bodas do Cordeiro. Então, eu te pergunto, você vai rejeitar um convite desse? E eu quero te responder, tem muita gente rejeitando um convite de Jesus. Certa vez o Senhor disse assim, olha, ele preparou uma ceia e convidou a muitas pessoas. E chamou daqui a pouco chega um e diz, olha, eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Por favor, teme por escusado. O outro diz, eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-las. Temo por escusado. E o outro diz, olha, eu casei-me e não posso ir. Teme por escusado. E o Senhor disse, sai pelos caminhos e valados e recolhei a todos para que minha casa se encha. Mas esses primeiros convidados jamais provarão da minha ceia. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos simples. Deus
ama os simples. E o convite para as bodas do Cordeiro, ele está valendo agora. O Senhor está te convidando. Quer cear comigo? Faça a vontade do meu Pai e venha cear com Maria. Venha cear com Abraão. Venha cear com Moisés. Venha cear com Jó. Venha cear com Eliseu. Venha cear com Elias. Venha cear com Noé. Venha cear com Enoque. Venha cear com Adão. Venha cear com Abel. Venha cear com Paulo. Venha cear com João. E venha cear comigo e com todos os meus filhos. E as pessoas recusam um convite deste. Por isso que este é o maior milagre de toda a Escritura. O primeiro, quando Jesus principia os seus milagres nas bodas em Caná da Galileia. Versículo 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Disse-lhe Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, eu sempre que eu li esse texto, achei assim, eu não falava por medo, né? Mas eu achava que Jesus tinha sido um pouco grosso com a mãe dele. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na realidade, Jesus jamais foi grosso com a sua mãe Maria. Jamais. Quando Jesus fez esse questionamento com Maria, ele esperava ouvir de Maria exatamente o que ele ouviu. Quando ela disse, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, que Jesus estava dizendo, mulher, o que nós temos em comum? O que Jesus tinha em comum com Maria era a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo em Maria confirmou a Jesus o que ele já sabia, que ali se principiaria os milagres dele, e o maior de todos os milagres. Então, quando Jesus ouve isso de Maria, ele começa e principia os seus milagres, que foi substituir o antigo pacto e introduzir um novo pacto, pelo qual nós somos lavados, remidos, santificados, branqueados, purificados pelo sangue de Jesus. Por isso ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus o Pai preparou para que nós andássemos nela. Realmente, este é o maior milagre realizado por Jesus. Com certeza, tem ainda muito mais para se falar sobre esse texto, mas essa é uma revelação poderosa e eu gostaria que você pensasse nisso e aceitasse o convite de Jesus que está aberto. Quer cear comigo? Graça e paz em nome de Jesus.